Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder ler a palavra do Senhor mais um dia. Hoje vamos finalizar aqui com o livro de Zacarias. Vamos ler do capítulo 9 até o 14. Então, pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Zacarias, capítulo 9. Oráculo, a palavra de Javé está na terra de Adraque, e Damasco é a sua moradia, porque a Javé pertencem a capital da Síria e todas as tribos de Israel, e também Emate, que faz divisa com ela, e Tírio e Sidônia, que tem muita sabedoria. Tírio construiu para si uma fortaleza e amontoou prata como areia e ouro como lama na rua. Apesar disso, Javé tomará a cidade e sepultará no mar a sua riqueza, e a cidade será devorada pelo fogo. Ascalon verá e ficará com medo. Gaza também tremerá bastante. E também Acaron, pois a sua confiança foi confundida. O rei de Gaza desaparecerá, e Ascalon ficará sem morador. Em Azoto habitará um bastardo, e eu destruirei o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue de sua boca, arrancarei as abominações dentre os seus dentes, e eles também se tornarão um resto para o nosso Deus. E serão uma família em Judá. E Acarão será como um jebuseu. Armarei a minha tenda na linha de frente da minha casa, contra aqueles que vão e vêm. O opressor não passará mais sobre eles, pois agora eu estou vendo com os meus próprios olhos. Dance de alegria, cidade de Sião. Grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco de guerra, anunciará a paz a todas as nações, e o seu domínio irá de mar a mar, do rio Eufrate até os confins da terra. Olha, para você ver aqui o anúncio sobre a vinda do nosso Rei, a vinda do nosso Salvador Jesus. Quanto a você, pelo sangue de sua aliança, libertarei os presos do poço sem água. Prisioneiros cheios de esperança, voltem para a fortaleza, pois hoje lhes anuncio, eu retribuirei o dobro a você. Esticarei Judá como um arco e flecha que eu armo é Efraim. Atiro seus filhos, ó Sião, contra os filhos de Javã. Faço de você uma espada valente. Javá aparecerá lutando contra eles, as flechas deles voarão como raios. O Senhor Javé toca a sua trombeta e avança no vendaval que vem do sul. Quem os protege é Javé dos exércitos. Então quem protege você é Deus. Quem te livra da mão do inimigo é Deus. Quem te dá vida, quem te traz saciedade, quem te traz bênção, milagres, coisas incríveis, é Deus. É Deus quem te protege. É Deus quem cuida de você. Então não tenha medo, não se apavore, nem se desanime, porque Deus, Ele te sustenta. Deus, Ele te protege. Eles devorarão, pisarão as pedras da funda, beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho. Se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados com os cantos do altar. Nesse dia, Javé, o Deus deles, salvará seu povo como a um rebanho, e eles brilharão em sua própria terra, como pedras de uma joia. Que riqueza, que beleza! O trigo trará vigor para os jovens e o vinho para as jovens. Capítulo 10. Peçam a Javé as chuvas temporãs e tardias, pois Javé envia relâmpagos e chuva forte, dando a erva para cada um no seu campo, pois os instrumentos de adivinhação dizem coisas vãs, os videntes só enxergam mentiras, contam sonhos fantásticos e dão consolo sem valor. Por isso, o povo anda vagando, perdido como ovelhas sem pastor. Então, saia da alienação. Para de ficar acreditando nessas coisas, cara. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele. Contra os pastores se inflama minha ira, e contra os bodes eu vou mandar o castigo. Javé dos exércitos visitará o seu rebanho, e a casa de Judá
e dela vai fazer o seu valente cavalo de guerra. Ela será o seu ponto de apoio, dela vem o gancho que prende a tenda, e o arco de guerra, dela virão os capitães. Juntos serão como soldados que na batalha pisam a lama das estradas. Lutarão porque Javé está com eles. Mas aqueles que montam cavalos serão confundidos. Darei força à casa de Judá, darei vitória ao povo de José. Eu os reconduzirei, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado. Porque eu sou Javé, o Deus deles, e responderei favoravelmente. Os de Efraim serão como um herói, alegres de coração, como tocados pelo vinho. Seus filhos o verão e ficarão contentes, e o coração deles dançará de alegria em Javé. Com simples assobio vou reuni-los de novo, pois eu já os resgatei, e eles serão tão numerosos como antes. Vou semeá-los entre as nações, e de longe eles se lembrarão de mim. Instruirão os seus filhos que voltarão depois. Vou trazê-los de volta da terra do Egito, vou ajuntá-los novamente da Síria. Vou levá-los para a terra de Galaade e do Líbano, onde não passarão pelo mar estreito. Javé ferirá as ondas do mar, e o leito do rio Nilo ficará seco. Então será derrubado o orgulho da Assíria e será afastado o centro do Egito. Eu os tornarei heróis em Javé, e em nome dele marcharão. Oráculo de Javé. Capítulo 11. Abra o Líbano as suas portas, para que o fogo devore os seus cedros. Chore, cipestre, porque o cedro caiu e as árvores majestosas foram abatidas. Chorem, carvalhos de Bazã, porque a floresta fechada já tombou no chão. Escutem, os pastores gemem, porque o esplendor deles foi arrasado. Escutem, os leãozinhos rugem, porque foi abatido o orgulho do Jordão. Assim diz Javé, o meu Deus, engorde as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que a compram as matam e não são punidos. Aqueles que as vendem dizem, seja louvado Javé, pois eu fiquei rico, e nenhum pastor fica com pena das ovelhas. Eu também já não perdoarei mais os moradores dessa terra. Oráculo de Javé. Entregarei os homens uns nas mãos dos outros e na mão do seu rei. Eles acabarão com o país e eu não livrarei ninguém das mãos deles. Eu me tornei pastor de um rebanho que vai para o matadouro, de fato, os pobres do rebanho, e peguei dois bastões, dei o nome de favor, e a outro chamei de laços, e continuei sendo pastor do rebanho. Depois, em um mês, destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles, e eles foram ávaros comigo. Então eu disse, não serei mais pastor de vocês. Quem estiver para morrer, que morra. Quem estiver para sumir, que suma. E os que sobrarem, que se devorem uns aos outros. Depois peguei o bastão chamado favor e o quebrei, para romper a aliança que eu tinha feito com os povos. A aliança foi rompida nesse dia, e assim os pobres do rebanho que me serviam atentamente reconheceram que nisso havia uma palavra de Javé. Então eu disse, se estão de acordo, façam o meu pagamento. Se não, deixe. Então eles pesaram o dinheiro do meu pagamento, 30 siclos de prata. E Javé me disse, envie o fundidor este preço fabuloso com que fui avaliado por eles. Eu peguei os 30 siclos de prata e os mandei ao fundidor no templo de Javé. Depois eu peguei o outro bastão, o laços, e o quebrei também, para acabar com a fraternidade entre Judá e Israel. Javé me disse, pegue os apetrechos de um pastor insensato, pois eu farei aparecer neste país um pastor que não se preocupa com a ovelha desaparecida, nem procura a que se extraviou, não cura a machucada, nem sustenta a que está prenhe. Come a carne das gordas e arranca até o casco delas. Ai do pastor de coisa nenhuma, que abandona o rebanho,
que a espada lhe fira o braço e fure seu olho direito, que o seu braço fique seco de uma vez e o seu olho completamente cego. Capítulo 12. Oráculo. Palavra de Javé a respeito de Israel. Oráculo de Javé, que estende o céu, firma as bases da terra e forma o espírito dentro do homem. Estou fazendo de Jerusalém uma taça de vertigem, para embriagar todos os povos dos arredores. E no cerco contra Jerusalém acontecerá o mesmo também a Judá. Então nesse dia farei de Jerusalém uma pedra forte contra todos os povos. Quem tentar levantá-la se machucará gravemente. Contra ela se reunirão todas as nações da terra. Nesse dia, oráculo de Javé, farei todo o cavalo ficar confuso e enlouquecerei os cavaleiros. Mas voltarei meu olhar para a casa de Judá e cegarei toda a cavalaria dos exércitos dos povos. Então os chefes da casa de Judá pensarão: a força dos habitantes de Jerusalém está em Javé dos exércitos, o Deus deles. Nesse dia farei que os chefes de Judá sejam como bacia de fogo em cima da madeira ou como tocha na palha do trigo. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos dos arredores. Jerusalém habitará novamente em seu lugar, isto é, em Jerusalém. Javé salvará primeiro as tendas de Judá, para que o orgulho da casa de Davi e o orgulho dos habitantes de Jerusalém não sejam maiores do que o orgulho do povo de Judá. Nesse dia, Javé estenderá seu escudo para proteger os moradores de Jerusalém. Nesse dia, o mais vacilante entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo de Javé diante deles. Nesse dia, procurarei destruir todas as nações que vierem lutar contra Jerusalém. Derramarei um espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, e eles olharão para mim. Quanto àquele que transpassaram, chorarão por ele como se chora pelo filho único. Vão chorá-lo amargamente como se chora por um primogênito. Nesse dia, a lamentação de Jerusalém será tão grande como a lamentação de Hadad-Remon, na planície de Megidom. O país inteiro vai chorar, cada clã em separado. Assim o clã da casa de Davi em separado, e em separado as mulheres deles. O clã da casa de Natã em separado, e em separado as mulheres deles. O clã da casa de Levi em separado, e em separado as mulheres deles. O clã da casa de Semei em separado, e em separado as mulheres deles. Todos os outros clãs separadamente, e as mulheres deles em separado. Capítulo 13. Nesse dia estará à disposição da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém uma fonte para lavar o pecado e a impureza. Nesse dia, oráculo de Javé dos exércitos, cortarei do país o nome dos ídolos, para que nunca mais sejam lembrados. Também expulsarei do país os profetas e o espírito de impureza. Se alguém profetizar novamente, o pai e a mãe que geraram esse indivíduo vão dizer-lhe: você não ficará vivo porque falou mentiras em nome de Javé. O pai e a mãe que o geraram o transpassarão enquanto estiver profetizando. Nesse dia os profetas ficarão com vergonha das próprias visões e de suas profecias, e não vestirão mais o manto de pelo para contar mentiras. Dirão: eu não sou profeta, sou um trabalhador da terra, pois essa terra pertence a mim desde a juventude. E se lhe perguntarem: e o que são esses machucados em seu peito? Ele responderá: eu me machuquei na casa de meus amigos. Eu trouxe aqui para a gente a explicação sobre essa parte aqui do versículo 13, que a própria Bíblia traz, diz o seguinte: esse processo de purificação elimina os ídolos da sociedade, e juntamente com eles também os falsos profetas que sustentam a idolatria. Então a gente tem que prestar bastante atenção com os falsos profetas, com os ídolos, né? Porque o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração é somente Deus. Obviamente já pensamos, né, no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então é unicamente Ele que nós devemos adorar, somente a Ele. Versículo 7. Espada. Ai, tá doendo um tiquinho, mas vamos lá. Espada, desperte contra o meu pastor e contra o homem da minha parentela. Oráculo de Javé dos exércitos, fira o pastor para que as ovelhas se dispersem, pois vou virar a minha mão contra os pequenos.
e acontecerá em toda a terra. Oráculo de Javé, que 2/3 serão eliminados e somente 1/3 restará. Farei essa terça parte passar pelo fogo, para apurá-la como se apura a prata, para prová-la como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu responderei. Eu direi, ela é o meu povo, e ela responderá, Javé é o meu Deus. Capítulo 14. Eis que um dia virá para Javé, quando no meio de vocês serão repartidos os seus despojos. Eu reunirei todas as nações para uma guerra contra Jerusalém. A cidade será tomada pelo inimigo, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. A metade da cidade irá para o exílio e apenas um resto do povo não será retirado da cidade. Então Javé sairá para guerrear contra essas nações, como quando combate no dia de batalha. Nesse dia os pés deles estarão a Jerusalém. Nesse dia os pés deles estarão no Monte das Oliveiras, que fica em frente a Jerusalém do lado do nascente. O Monte das Oliveiras vai rachar-se ao meio, formando um vale enorme no sentido do nascente para o poente. Metade do monte se desviará para o norte e a outra metade para o sul. Os vales de minhas montanhas serão enchidos, e os vales das montanhas serão fechados até Jazor. Ele será enchido como por ocasião daquele terremoto no tempo de Osias, rei de Judá. Então virá Javé, meu Deus, e todos os santos com ele. Nesse dia não haverá mais luz, nem frio, nem gelo. Será um dia único. Javé o conhece. Não haverá mais dias e noite, mas o entardecer, a luz brilhará. Nesse dia águas vivas sairão de Jerusalém, metade correrá para o mar do lado nascente e metade para o mar do lado poente, tanto no verão como no inverno. Então Javé será o rei de toda a terra. Nesse dia Javé será único, e único será o seu nome. Todo o país se transformará numa planície, desde Gabá até Remon, do Negueb. Jerusalém permanecerá elevada e será habitada no seu próprio lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da antiga porta, até a porta dos ângulos, desde a torre de Ananeel até os tanques reais para a produção de vinho. É aí mesmo que eles vão morar, e a cidade nunca mais será condenada à destruição. E assim quem morar em Jerusalém estará sempre em segurança. Esta será a praga que Javé mandará contra os povos que combateram contra Jerusalém, enquanto estiverem vivos. Javé fará apodrecer a carne deles, seus olhos também apodrecerão dentro das órbitas e a língua ficará podre dentro da boca. E essa mesma praga atingirá também os cavalos, potros, camelos, mulas e outros animais que estiverem no acampamento deles. Nesse dia os inimigos serão tomados por uma grande confusão provocada por Javé. Cada um vai segurar a mão do outro, e a mão de um se levantará contra a mão do outro. Judá, porém, lutará em Jerusalém, os tesouros de todas as nações serão ajuntados ao redor, ouro, prata, roupas finas, todos em grande quantidade. O que sobrar dessas nações que um dia marcharam contra Jerusalém, deverá ir a ela todo ano para adorar o rei, Javé dos exércitos, e celebrar a festa das tendas. Qualquer uma das famílias da terra que não fizer romaria a Jerusalém para adorar o rei Javé dos exércitos, ficará sem chuva. Por exemplo, se a família do Egito não quiser sair de casa para vir, cairá sobre eles a praga, com que Javé vai ferir as nações, que não subirem para celebrar a festa das tendas. Tal será o castigo para o pecado do Egito, e o castigo para todas as nações, que não subirem para celebrar a festa das tendas. Nesse dia, até nos chocalhos dos cavalos está escrito, consagrado a Javé. As panelas do templo de Javé serão como vasos de aspersão. Mas ainda as panelas em Jerusalém ou em Judá serão consagradas a Javé dos exércitos. Todos os que oferecem sacrifício virão pegá-las e usá-las para cozinhar. Nesse dia, não haverá mais comerciantes dentro do templo de Javé dos exércitos. Assim a gente finaliza com o livro de Zacarias. Graças a Deus. E amanhã, se não me engano, nós vamos ler aqui, cara, isso mesmo, o último livro do Antigo Testamento. Olha para você ver. Vamos ler o livro de Malaquias, beleza? Então, muito obrigado pela tua presença no dia de hoje. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de volta. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau.